Pai amado, nós somos tão agradecidos ao Senhor. Tudo que o Senhor tem nos dado nesses dias, pela tua palavra viva e eficaz, pela presença de tantos irmãos, pela nossa amizade em Cristo, pela unidade que o Senhor mesmo fez. Nós queremos desfrutá-la, Senhor. Nós queremos viver unidos e testemunharmos, Senhor, do teu amor para o mundo. Fica conosco mais esse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto agora cantado do corinho, Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus nos abençoe. Como eu ia dizendo, o Adilson. Adilson, é a última vez. Amanhã você vai estar em Belo Horizonte. Não vou mencionar o seu nome, né? Mas ele me disse que ele conheceu a sua esposa aqui. Olha, e não só ele, também o seu irmão parece que conheceu a sua esposa nesse acampamento. Não? Só você? Ah, mas não nesse local. Ah, eu entendi errado. Eu estava entusiasmado. Vamos para o nosso texto de João 17 e retornamos a Efésios. Evangelho de João, capítulo 17. Relembramos o que já vimos, a nossa unidade com o Senhor no seu sofrimento, o ódio do mundo a Jesus cairá sobre nós. A nossa união com o Senhor na sua missão, ele foi enviado também, envia a nós. A nossa união com o Senhor na santificação, chamados para ser de santos. Agora, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidos ao Senhor para a fé, não a nossa, porque já fomos chamados,
mas para o mundo. E aí, mundo aí, você sabe, agora é pessoas. Para que as pessoas, ao verem em nós tal unidade que expressa a unidade do Pai com o seu Filho. Eu sei, é incompreensível. Como nós vamos sequer compreender a unidade entre Deus Pai e seu Filho? Um Deus triuno, indivisível, que não cabe nas nossas mentes, porque exatamente ele é Deus. Um Deus que cabe na sua mente não é Deus. Por isso, tudo que vem de Deus nós recebemos por fé. E nós vivemos a nossa vida por fé. O justo anda por fé, não por vista. Ou não por coisas que ele compreenda e possa explicar. Jesus, sendo Deus, tem também a sua natureza humana. Não, não é compreensível, mas nós cremos que assim o é. Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo é Deus, e ele não é 50% homem, 50% Deus. Uma essência, duas naturezas. Recebemos por fé, cremos e podemos experimentar em nossas vidas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Jesus então ora para que essa unidade que há entre ele e o Pai, nós sejamos agora inseridos nela. A unidade entre o Pai e o Filho está figurada muitas vezes na Bíblia. Vemos Abraão e Isaque, ambos, diz o texto, andando juntos para o sacrifício de Isaque. Isaque com lenho nas suas costas, Abraão com o cutelo e o fogo na mão, e iam ambos juntos. Deus e seu filho. Evidente que essa unidade de Abraão com o seu filho é uma pálida figura da unidade entre o Pai e o seu Filho, porque Jesus Cristo é tudo para o Pai. Este é meu Filho amado. Nele eu tenho todo o meu prazer. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 9, no verso 51, nos diz: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Esse relato tão cuidadoso de Lucas, em que Jesus aqui estava pronto para ir aos céus. E não só isso, os céus estavam prontos para recebê-lo. Porque esse homem agradou a Deus em todas as coisas. Ele cumpriu toda a lei. E se quisesse, os céus o receberiam. Ele continuaria sendo o Senhor dos senhores. Ele continuaria sendo o Senhor dos anjos. Mas ele não seria Salvador.
E ele então desce daquele monte, vai a Jerusalém e vai subir outro monte e vai entregar a sua vida por nós. Paulo, então, começando no capítulo 4 de Efésios, nos disse: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Na quarta-feira à noite, na casa de oração, nós vimos um pouco disso. Nós temos uma posição em Cristo. A Bíblia chama a nossa vocação. Nós somos agora filhos de Deus. Perdoados, justificados, redimidos, feitos filhos de Deus por adoção. Essa posição é imutável. Nós somos para sempre os que cremos em Jesus, salvos da ira vindoura e para sempre feitos filhos de Deus. Mas o nosso andar, a vida que aqui estamos levando, esses poucos anos de vida, deve refletir então essa vocação. Se somos filhos de Deus, temos que viver como tal. Lá em Petrópolis tinha uma padaria de um árabe e todos os dias ele escrevia alguma coisa num quadro negro. E um dia ele escreveu isso: se você diz ser filho de Deus, viva como tal. Eu acho que ele estava cutucando os crentes. Talvez alguns crentes estavam comprando pães e não pagando, alguma coisa assim. Ele estava dando uma espetadinha. Se você diz ser filho de Deus, e os crentes dizem isso o tempo todo, não é? Eles não colam atrás do vidro do Fusquinha. Não sou, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Frases desse tipo. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o meu Fusca. Os crentes são assim. Mas Paulo disse que o nosso viver tem que ser de tal maneira digno que corresponda à nossa vocação. E ele nos aconselha com toda humildade e mansidão. Porque alguém que foi reconciliado com Deus e vive com Cristo, necessariamente ele tem que ser alguém humilde. Se ele abre a sua boca para dizer eu sou o servo de Jesus Cristo, ele tem que demonstrar isso, sendo como Jesus. Portanto, humilde, manso, paciente. E talvez o mais difícil, suportando-vos uns aos outros em amor. Não. Esse suportando não tem o sentido que às vezes nós damos a ele. Que irmão chato, insuportável. Não, isso é fácil, é só você ficar longe dele. Você resolve fácil. Não é isso. Suportar é dar suporte. É quando alguém precisa e você coloca o ombro. Irmão, apoia aqui. Fisicamente a gente não entende isso tão bem. Toda vez que tem alguém com a bengala ou mancando ou com o pé engessado, a gente corre lá, várias pessoas. Apoia aqui, eu te ajudo. Por que espiritualmente é tão difícil a gente entender isso? E vivermos nessa unidade em que cada um possa de fato se apoiar no outro, dando suporte em amor. Irmão, eu te amo tanto. Pode jogar essa carga aqui, eu te ajudo.
Esse é o modo digno de viver. E claro, verso 3, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do Espírito. É quase como se Deus estivesse dizendo assim: vocês não podem produzir unidade, logo, vejam se pelo menos vocês não estragam tudo. Preservem ela. Se esforcem um pouco para preservar o que Cristo fez. O que é realidade, mas precisa ser experimentado no modo de viver, no dia a dia, de cada dia, junto com os irmãos. Portanto, viver como Jesus pediu ao Pai, que nós venhamos experimentar essa unidade com Ele e com o Pai, só pode ser dessa maneira, com toda a humildade e mansidão. Vamos ler um texto no profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 33. Você sabe, Ezequiel viveu e morreu no cativeiro. Ele teve o seu ministério lá. Ele profetizou lá. Ele teve visões assombrosas de Cristo, a glória de Deus, lá. No capítulo 33 de Ezequiel, nós temos do verso 24 ao 29, aquele povo que não foi para o cativeiro, que a Bíblia às vezes chama de resto, o que restou na terra de Israel. Aqueles que quando Esdras, Neemias subiram, encontraram lá. Aqueles que não fizeram parte do restante que foi para o cativeiro. Então, como eles viviam? Como vivia o povo de Deus que não foi para o cativeiro? Verso 24 a 29 descreve assim: Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel, eles falam dizendo: Abraão era um só. No entanto, possuiu esta terra. Ora, sendo nós muitos, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Você sabe o que é orgulho, altivez, soberba? Isso aqui é o ápice da soberba. Agora, olha que interessante, irmãos. Toda vez que o povo de Deus, tanto Israel quanto a igreja, experimentou os piores momentos de afastamento de Deus, é onde nós nos encontramos mais soberbos. Não é assim com as igrejas da Ásia? Qual a igreja mais soberba? Tão soberba que disse para Jesus: você pode ficar do lado de fora e nós fechamos a porta. Nós não precisamos do Senhor, nós temos tudo. É a igreja mais pobre e miserável. Jesus disse: cego e nu. Qual a igreja mais humilde? A pequenina Esmirna. Jesus não precisa corrigir nada nela. Ela foi aprovada com Filadélfia. 7 igrejas, 5 reprovadas, 2 aprovadas, só uma com louvor.
Se você conhece um pouquinho a Bíblia, você sabe que a última igreja está figurando o último período da igreja, que certamente nós já estamos vivendo. Certamente nós já estamos nesse período. Porque o período de Filadélfia ficou. Os grandes avivamentos, o grande despertar do povo de Deus, igrejas espalhando missionários pelo mundo todo, gente vivendo o genuíno evangelho, tão diferente dos nossos dias. Então, quando Israel está um caco de nação, sobraram poucos, a terra está destruída, o templo está destruído, a cidade está destruída, os muros estão destruídos, eles não têm nada, é quando eles são mais soberbos. Você tem visto muita soberba no meio cristão de hoje, especialmente no meio evangélico, há muita soberba. Então, eles vão se comparar. Bem, já que nós vamos nos comparar com Abraão, certo? Quem pode se comparar com Abraão, irmão? Alguém se atreve? Ele é o pai da fé, o único chamado dessa maneira. E pelos motivos corretos. Algum ser humano pode se levantar e querer se comparar com Abraão? Bem, eles estavam dizendo, sabe, Abraão no passado, olha, tomou posse dessa terra toda. Então, ele era um só. Nós somos muitos. Então, nós vamos tomar possessão dessa terra. Então, Deus envia o profeta. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor, comeis a carne com sangue, levantais os olhos para os vossos ídolos, derramais sangue, porventura, haveis de possuir a terra? Pergunta Deus. Em outras palavras, com essa vida que você está vivendo, você vai alcançar isso? Sabe, o que faz a nós odiarmos um pseudo-evangelho dos nossos dias, chamado da prosperidade, são essas coisas. Em que, em auditórios como esse, os pregadores olham para as pessoas e dizem: assim como Deus foi com Moisés, será contigo, querido. Assim como Deus foi com José, será na tua vida. Mas ninguém diz que, se você quer as bênçãos que José recebeu, você tem que ter vida semelhante a de José, certo? Você tem? Lembram-se do Salmo 1, estudado aqui? Tudo o que fizer prosperará. Mas tem as condições dos versículos anteriores. Não anda, não se detém, não se assenta. E pelo outro lado, tem prazer na palavra do Senhor. Quando ele pregava sobre isso, eu lembrava Paulo escrevendo a Timóteo, nos últimos dias. Os últimos dias serão tempos difíceis, porque os homens serão amantes de si mesmos, desobedientes à paz, avarentos, tudo com forma de piedade. Portanto, Paulo não está falando lá de fora, ele está falando de dentro. Forma de piedade, mas com uma vida nesses moldes. E Paulo vai dizer lá então, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Há prazeres, eles são lícitos, porque Paulo coloca uma categoria sem fim de coisas que são lícitas e você pode fazer, mas não convém e não edificam. Não convém e não edificam.
E essas coisas que são lícitas são perigosas demais para nós, irmãos. As coisas ilícitas, em geral, não são perigosas para o crente, percebeu? Se você botar um caminhão de cocaína no meu portão e um caminhão de areia, é a mesma coisa. Não me afeta. Coisas boas e lícitas me afetam. A minha esposa tem um hobby. Ela não admite, mas ela tem. Ela coleciona poltronas. A última vez que eu contei tinha 8. E de vez em quando ela tá no celular. Mas que coisa linda. Ah, vá lá comigo buscar. Aí eu vou com o carro, para no centro da cidade, lugar ruim para parar, abre a mala, vira o banco, desce com poltrona, enfia a poltrona no carro, leva para o estofador. Lá em casa tem uma poltrona. Ela é minha inimiga. Ela parece um colo materno, irmãos. Você se ajeita nela, os pezinhos se levantam. Parece que você está no colo da mãe. E às vezes eu chego cansado, olho para ela. E se eu sentar naquele colinho? Ai. Outros podem fazer, outros podem ir à reunião. Oh, o perigo para crente, em geral, é coisa boa e lícita. São perigosas para nós. Ele falou em série de Netflix, né? Eu nem cheguei lá. Então a soberba faz com que gente que não muda de vida, gente que não vive do modo digno do evangelho, se torne soberbo mais e mais. Continua o Senhor. Verso 26. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, contamina cada um a mulher do próximo. Possuireis essa terra? Vocês acham que com essa vida... Deixa eu contar uma experiência. Não há prazer em contar essas coisas, não, mas são reais, eu preciso contar. Eu passei um tempo doente e não podia ir na reunião, e depois eu estava com 2 moletas. E um dia eu fui à reunião. E aí havia um irmão, eu havia conhecido ele quando do meu casamento, e quando ele me viu, ele disse: "Que isso?" Eu disse: "Eu tô com um probleminha na coluna." E ele disse: "Vamos lá embaixo agora." Nesses termos: "Vamos lá embaixo agora. Eu vou orar por você. Essas muletas cairão." Uau! Eu disse: "Irmãos, a igreja inteira está orando. Ore por mim, sim. Mas eu não vou lá no quartinho com você agora. Vou para a reunião. Eu subi essa escada aqui." Eu tiro umas férias, vou viajar com a minha esposa numa cidade. E passeando na cidade, de longe. Oh, meu irmão, ele se aproxima e quando ele me vê, ele atravessa a pista, ele vai para o outro lado e eu não percebi direito. A minha esposa disse: "Ela não é a esposa dele." Uau, quanta soberba! Com essa vida, Deus está perguntando, com essa vida vocês possuirão a terra? Assim diz o Senhor: tão certo quanto eu vivo, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, os que estiverem em campo aberto os entregarei às feras, para que os devorem, e os que estiverem em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulho do seu poder.
e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu, o Senhor, sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Os versículos que se seguem, Deus fala agora com o povo que estava no cativeiro. Até aqui é o povo que ficou. Agora tem uma parte do povo que está no cativeiro. E nós lemos o seguinte: quanto a ti, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Lucro. Parecido com os dias de hoje? A boca cheia de palavras, um coração longe de Deus. Então, diz o texto, eles se comportam como o povo de Deus, parece com o povo de Deus, tem Bíblia na mão como povo de Deus. Eles convidam uns aos outros e aos vizinhos, vamos à reunião, vamos ouvir a palavra de Deus. Eles ouvem a palavra de Deus, só tem um problema, eles nunca colocam a palavra de Deus em obra, em prática, na vida. Eles nunca vivem, eles vivem numa espécie de transe, em que a palavra está na boca, a palavra está na mão, os cânticos estão na boca, mas nunca a realidade da palavra se torna realidade nas suas vidas. Verso 32 e 33 finais. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor. Já viu a quantidade de pessoas que dizem assim: ah, eu gosto muito daquele pregador. Como eu gosto de ouvir aquele pregador. Ou às vezes participando de estudos bíblicos, a pessoa diz assim: ah, eu assisti. Ué, mas estudo bíblico é para assistir ou é para participar? Assistir. Não, eu não vou hoje, não. Depois eu assisto. As palavras, a pregação de Ezequiel para aquelas pessoas no cativeiro eram como canções de amor, que têm a voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem em prática. Irmão, se nós, como povo de Deus, vivermos essa realidade que eles viveram, de ouvir, gostar, mas não viver, nós não estaremos de modo algum vivendo de modo digno da nossa vocação. Porque se estamos impermeáveis à palavra, a palavra não entra em nós, apenas está nas nossas bocas, nós não estaremos correspondendo à unidade que já está feita por Jesus. Porque nós somos o seu corpo. E nós estamos unidos a ele para sempre. Agora, você observou que em João ele disse para quê? Essa unidade é para quê? Para que o mundo veja
e creia. Isso é tão real. E nós já tivemos a graça de experimentar isso tantas vezes. Eu estava lá na casa de oração em Friburgo e o rapaz que me recebeu, conversando comigo, ele disse: eu odiava os crentes. E passei a odiar muito mais depois que a minha esposa se tornou uma crente. E eu passava aqui toda hora nessa rua e a vontade era de botar fogo nessa casa. E a minha esposa, com toda a paciência, durante uns 10 anos, foi trabalhando comigo e disse: vamos lá, jamais irei lá. Vamos lá, vamos assistir, me leva lá, entra, fica um pouquinho. E ele resistiu durante anos, até o dia que ele me disse: então eu entrei um pouquinho, sentei nos últimos bancos. E ele disse: irmão, eu não sei o que aconteceu, mas quando eu fui vendo o amor entre aquelas pessoas, o modo como eles se tratavam e o modo como eles me trataram, alguma coisa em mim se quebrou. Eu voltei outra vez e outra e outra, entreguei a minha vida ao Senhor. Era um dos irmãos mais ativos lá. Se cumpriu exatamente o que Jesus estava dizendo. Quando nós, pelo modo digno de viver, então expressamos a unidade que foi feita por Jesus em nós, vivendo em humildade, em paciência, em amor, dando suporte uns aos outros. O mundo irá crer. É mais eficiente do que campanhas evangelísticas. É mais eficiente do que distribuição de literatura. Quando nós fazemos da palavra do Senhor obra em nossa vida. Quando nós vivemos o Evangelho. Nós somos chamados para isso. Chamados para testemunhar do Senhor Jesus. Lembre-se que na sua oração, ele nos diz que ele pediu ao Pai para que nós não fôssemos tirados do mundo. Você poderia ser salvo imediatamente tirado desse mundo, mas nós ficamos como extensão do corpo de Cristo, dando continuidade à obra que ele iniciou. Mas nós precisamos viver o Evangelho. Expressar isso com as nossas atitudes, com o nosso andar, com o nosso falar. Feche os seus olhos, nós queremos fazer mais uma oração. Querido Senhor, nós estamos diante de tantos jovens, adolescentes, e nós não conhecemos os seus corações. Mas o Senhor que sonda mente e corações, assim como um dia transformou as nossas vidas, nos resgatou desse mundo, nos fez testemunhas do Senhor. Nós queremos entregar todos esses jovens que aqui estão em tuas mãos, para que aqueles que são teus, Senhor, sejam estimulados mais e mais a viverem a cada dia o Evangelho, tornando a palavra do Senhor realidade em suas vidas, transformando os seus comportamentos, o seu falar, todo o seu modo de viver. Nós te agradecemos porque tantos deles já têm feito isso em suas vidas.
E nós podemos sentir a presença do Senhor na vida de tantos jovens aqui. Sabemos que o Senhor os salvou. Sabemos que eles têm sido ferramenta útil ao Senhor. Rogamos por todos eles, e se porventura entre eles há alguém ainda com o coração indeciso, que nesses dias que estamos aqui, quem sabe hoje à noite, possa entregar a sua vida ao Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as vidas que aqui estão. Guarde-as do mal, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.